O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, a gente hoje está escutando essa parábola contada por Jesus já também pela segunda vez esses dias, não é? A gente escutou também aí no domingo passado, na liturgia do domingo, Jesus contar um conjunto de 3 seguidas parábolas do Evangelho de Mateus, e essa foi a terceira parábola que a gente domingo passado escutou. Ora, se a gente tomar essa parábola que a gente hoje escutou, primeiro eu quero chamar a atenção para o fato de que ela começa exatamente do jeito que eu tenho dito que as parábolas contadas por Jesus no Evangelho de Mateus têm começado, né? O reino dos céus é como. Então ele está sempre fazendo essa comparação, contando as parábolas para nos dizer como é o reino, para nos apresentar os sinais do reino. E insistentemente a gente precisa lembrar que o reino não é um lugar, o reino não é um sistema político, econômico, mas o reino é o próprio Jesus. Ele é o reino. É bom também que a gente entenda isso, porque quando a gente escuta uma parábola como essa, a gente automaticamente já liga isso ao depois da morte, já liga ao céu, imaginando que Jesus está falando simplesmente daquele dia em que o juízo final vai acontecer e que os justos serão separados dos maus, né? Os maus então irão para o inferno, os justos serão levados para o céu. É verdade que na própria explicação da parábola, Jesus também aponta para isso, Jesus lembra isso, né? Mas quando ele fala do reino dos céus, ele não está falando só de depois da morte. O reino dos céus não é uma realidade só para depois que a gente morrer. Não é uma realidade só para quando a gente chegar no céu. Mas o reino dos céus ele já começa aqui na terra. Os sinais do reino já estão fortemente presentes aqui. Porque Jesus está no meio de nós. E se ele é o reino, onde ele está, o reino está. E a gente crê nisso, né? Que ele está presente no meio da gente. A gente diz isso quando está reunido, quando celebra a liturgia, quando celebra a Eucaristia, quando reza, quando escuta a palavra de Deus. Ainda agora eu saudei vocês antes de proclamar o Evangelho, dizendo: o Senhor esteja convosco. E como eu estou aqui sozinho, eu tive que eu mesmo responder. Ele está no meio de nós. Mas eu garanto que você de casa, quando escutou o padre saudar assim, deve ter em casa aí respondido, ou em voz alta, ou em silêncio, né? No silêncio do coração. Mas certamente deve ter respondido isso. Ele está no meio de nós. Então a gente tem essa certeza da presença de Jesus no meio de nós. E se a gente tem essa certeza, isso é o reino, porque ele é o reino. Então o reino já está presente aí. Óbvio que em plenitude a gente vai chegar ao reino quando a gente chegar ao céu. Então quando a gente chegar ao céu que contemplar Jesus face a face, aí nada mais haverá para nos ser revelado, porque nossos olhos já terão contemplado a plenitude, já terão contemplado o todo, o tudo, que é o próprio Deus. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente não tem o reino em plenitude, mas esta presença de Jesus, que é reino no meio de nós, a gente com certeza já tem. Então a parábola, ela aponta para o juízo final, ela aponta para o céu, aponta para aquele dia em que a plenitude nos será revelada,
mas sem sombra de dúvida, esses sinais do reino, eles já estão presentes. E se eles já estão presentes, a gente já pode entender esta parábola a partir da realidade que a gente vive agora. A gente já pode ver na prática, vamos dizer assim, os sinais desta parábola no mundo concreto em que a gente vive. Bom, se a gente toma então essa parábola contada por Jesus hoje e a compara com a parábola do trigo e do joio, que a gente nesses dias também tem refletido muito, a gente vai ver que elas são um pouco parecidas. Há sinais muito próximos entre as duas parábolas. Vamos relembrar um pouquinho a parábola do trigo e do joio? Sei que ela já está bem batida, mas só para a gente tentar perceber alguns sinais em comum entre essas duas histórias. Na parábola do trigo e do joio, Jesus só semeou, o semeador, o dono da colheita, comprou apenas a semente boa do trigo. Só o trigo foi semeado, mas o inimigo semeou o joio. Trigo e joio cresceram juntos, não dava para separar naquele momento, para que o trigo não viesse a perder e para que o joio também não acabasse prejudicando o trigo. Então, pacientemente, o dono da colheita, né, pede aos empregados que esperem a hora certa de colher. Então, só no último instante é que será o momento de separar o trigo do joio. Percebem que há elementos muito próximos, muito parecidos nesta parábola que a gente hoje escutou? Aqui não aparece trigo, não aparece joio, não aparece terreno, não aparece roça. O cenário aqui é um outro, né? O alto mar, são as águas. Jesus está falando de pescadores, mas a história em si aponta para elementos muito parecidos. É interessante que talvez seja até mais fácil para a gente entender essa parábola contada por Jesus hoje do que a parábola do trigo e do joio. A do trigo e do joio precisa de mais explicação, porque ela fala, aliás, de uma realidade com a qual a gente não convive muito. E eu disse insistentemente também isso esses dias aí nas nossas reflexões. A gente não planta trigo por aqui, a gente não conhece joio, então não são elementos que façam parte assim muito próximos da nossa cultura. Bom, o de hoje me parece um pouco mais próximo da realidade da gente. É verdade que a gente não tem mar aqui em São Felipe, mas a gente conhece bem a prática da pesca, sobretudo da pesca com rede, como o evangelho de hoje está nos falando. Estamos aqui próximos da ilha, constantemente a gente está pela ilha, esses dias não por causa da pandemia, mas e por causa do frio também, além da pandemia, né? Mas de vez em quando a gente está por ali, pela ilha. E tem muitas áreas da ilha ali e de outras praias por aí também, que a gente vê muito isso. O pessoal sair de barco para pescar e abrir a rede e depois os próprios pescadores puxam esta rede para a praia, puxam esta rede para a areia. E quando eles vão puxando de um pouco mais para dentro do mar, para fora, para a areia, não são só peixes bons que vêm. E, aliás, Jesus, quando contou a parábola, ele disse que vem peixes bons e vem peixes ruins. Se Jesus contasse a parábola hoje, Jesus ia dizer assim, que vinha peixe bom, vinha peixe ruim, mas também vinha garrafa PET, também vinha pneu, também vinha garrafa de vidro, também vinha saco plástico. Jesus certamente ia apontar aí, que vergonha pra gente, né? Ia falar também aí do modo com que a gente polui o mar, com que a gente polui os rios, jogando tanta porcaria lá dentro, tanto lixo, tanto esgoto, tanta coisa que a gente não devia jogar. Então, quem puxa a rede, puxa trazendo tudo isso. Puxa trazendo peixe bom, mas também puxa trazendo tudo quanto é porcaria que se encontra dentro do mar. Bom, os pescadores poderiam, então, à medida em que fosse puxando a rede, já tirando de dentro o que não presta, os peixes ruins ou o lixo, e jogando fora, jogando de volta no mar. Mas normalmente os pescadores não fazem isso. Por quê? Certamente, primeiro, para não perder tempo. Segundo, porque corre o risco de, na hora de puxar os peixes ruins, também se perder e acabar jogando fora algum peixe bom. Ou na hora de jogar fora o lixo, acabar ali forçando a rede e perdendo os peixes bons que estão também ali dentro. Então a melhor coisa que o pescador faz, ou que os pescadores fazem, é puxar a rede do jeito que ela está e trazendo tudo que ela tiver de trazer para a areia, para a praia. Quando então termina de puxar a rede, é a hora de fazer
a limpeza, jogar fora o lixo, devolver ao mar talvez algum peixe que não preste, não é? Uma outra realidade que talvez não fosse própria do tempo de Jesus, mas hoje é muito própria, devolver ao mar os peixes que não podem ser pescados ou porque não está no tempo da pescaria. Então, hoje se trabalha muito com isso, né? O IBAMA toma conta muito disso. A gente sabe que às vezes se descuida disso, se desobedece essas orientações, mas eu acho que elas são muito importantes e necessárias. Tem peixes que, por causa do risco de extinção, não devem ser pescados, ou pelo menos não devem ser pescados em certas ocasiões do ano, porque eles estão em tempo de desova, de reprodução. Tem outros que não devem ser pescados porque estão muito pequenos e por isso devem ser devolvidos à água para que possam crescer mais. Então, um bom pescador, um pescador coerente, um pescador sério no seu serviço, ele toma todo cuidado com essas coisas para que não prejudique o meio ambiente com a pescaria que ele está fazendo. Então, há o cuidado de selecionar o que vai poder ficar com ele e selecionar aquilo que deve ser devolvido ao mar. Eu acho que essa realidade ela não é tão desconhecida nossa. De vez em quando a gente vê, não é? Por aí, por onde a gente anda, pelas praias, por onde a gente anda. Então, não é tão desconhecido como a parábola do trigo e do joio. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, o que nos interessa de verdade na parábola é o modo com que este pescador ou estes pescadores têm, do mesmo jeito que na parábola do trigo e do joio, a paciência de esperar a hora certa da seleção, de esperar a hora certa da separação, de separar o que é bom do que é ruim. Ora, conforme eu no começo dessa nossa conversa dizia, a tendência da gente quando escuta essa parábola, e isso também eu dizia quando a gente refletia a parábola do trigo e do joio, é pensar assim, bom, então a gente tem que determinar, né, e Deus há de determinar naquele último dia, no dia do juízo final, Deus há de determinar quem são os peixes bons e quem são os peixes ruins. Isso é muito perigoso quando a gente pensa desse jeito. Por que é muito perigoso? Porque a gente sofre aqui duas tendências, e as duas são extremas e perigosas. A primeira é da gente se autodeterminar peixe bom, né? Da gente achar que não, peixe ruim são os outros, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não tenho defeito, né? E achar que essa parábola é ótima, porque ela dá recado, porque ela bota o dedo na ferida dos outros, da esposa, aquela esposa que eu tenho em casa que é confusenta, que pega no meu pé, então ela é que é o peixe ruim, ou o contrário, a esposa quando escuta essa história pensar assim, tá vendo aí, eu sou uma esposa santa, eu sou peixe bom, meu marido lá é que é peixe ruim, porque é uma pessoa ruim para mim, é infiel e pega no meu pé e briga muito comigo. E, enfim, então há uma tendência muito grande da gente olhar para dentro de casa e começar quase que numa autoproteção, achar que o outro é que é ruim e eu sou bom. Então a gente já quase que determina que a gente já está no céu e o outro é que não vale nada. Bom, isso é um perigo, é um extremo. Mas existe um outro extremo também. É o extremo da gente entrar no medo horroroso do inferno, e isso é muito ruim, e a gente ficar achando que nada na vida da gente presta, não é? Eu sou um miserável, eu sou ruim, eu morro de medo do juízo final, porque eu acho que eu vou para o inferno por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros. Então a gente fica morrendo de medo e num pavor horroroso. E isso também, esse outro extremo, é do mesmo jeito também perigoso, muito, muito perigoso. Nós não temos que viver esta vida humana com medo do inferno. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho pena, mas pena mesmo, de quem é cristão por medo do inferno. Essa pregação, minha gente, não cabe, não vale, não leva para lugar nenhum. Deus é amoroso, Deus é amor puro e misericordioso. Deus quer as pessoas junto a Ele porque Ele é bom e não por medo dele. Deus não quer ninguém atrás dele por medo do inferno. Essa pregação, esse tipo de discurso não serve nem para mim nem para os outros. Então, de jeito nenhum tem lugar nessa parábola que a gente escutou hoje esse tipo de reflexão, esse tipo de preocupação.
Então, os dois extremos são perigosos. Não devo olhar para esta parábola me achando o peixe mais maravilhoso dessa pescaria, mas também não devo olhar para esta parábola me achando a pior espécie de peixe desta rede, ou me achando o lixo que estava nesta rede. Essas realidades, elas estão dentro de todos nós. Eu sou peixe bom, eu tenho certeza disso. Eu sou peixe bom. Você que está me escutando, que reflete conosco hoje a palavra de Deus, você é peixe bom. Nós somos pessoas boas. Nós queremos ser honestos, nós queremos viver com justiça, nós queremos fazer o bem aos outros, queremos ser bons dentro de casa para os nossos, nós queremos ser bons em nossos ambientes de trabalho, nós queremos ser bons vizinhos, prestativos, nós queremos viver com honestidade, com coerência. Nós somos sim peixes bons, nós somos pessoas boas. Agora, também é verdade que há no nosso coração ainda muitos sinais de coisas ruins. Aquilo que eu dizia com a parábola do trigo e do joio, não é verdade que eu sou trigo, mas alguma semente de joio tem no meu coração e a gente vai precisar viver cuidando de tirar do coração da gente aquilo que não presta. Então a parábola de hoje, ela também nos ajuda nesse sentido, a gente descobrir que tem aí muito lixo no coração da gente, né? Tem muita garrafa PET nessa rede que é a nossa vida. Então tem muita coisa que deve ser eliminada, que deve ser tirada do coração da gente para que a gente se torne cada dia melhor, para que a gente se torne uma pessoa boa, para que a gente viva bem em casa, para que a gente faça bem aos outros. Então a parábola de hoje, ela não pode ser de jeito nenhum um convite a gente olhar para os outros, mas precisa ser um convite para a gente olhar para a gente. Quando a gente faz isso, aí de verdade a palavra de Deus vai ajudando a gente a crescer, vai abrindo os horizontes da gente. Hoje a parábola terminou com Jesus dando uma pequena explicação da parábola contada e depois dizendo que quem entende essa parábola, né, quem compreende essa parábola, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha, então é isso mesmo que nós devemos fazer. A palavra de Deus, o Evangelho, é sempre isso, né? O Evangelho é sempre esse baú lindo, esse baú rico de coisas novas e velhas, e todas elas muito importantes. Para a gente não pensar aqui que só as coisas novas é que são boas e as velhas são ruins. Pelo contrário, é para dizer que o Evangelho é sempre essa riqueza. E Jesus propositalmente diz isso porque ele quer lembrar de um conflito que era muito grande lá no tempo que ele estava presente ali na terra, que era de algumas pessoas muito ligadas às tradições do Antigo Testamento rejeitarem os ensinamentos de Jesus, como quem diz assim, essas coisas novas não nos interessam, nós só queremos o ensinamento dos profetas. Ou o contrário, talvez algumas pessoas que também achassem assim, só nos interessa agora os ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos novos, os ensinamentos do passado não nos interessam. Então Jesus conclui a parábola de hoje quase que nos mostrando que aquilo que os profetas ensinaram e o que ele agora ensina não são coisas diferentes, não são coisas que criam conflitos, não é? Uma com a outra, mas pelo contrário, que se completam, que dão pleno sentido. Então é importante também que a gente entenda o modo com que Jesus, com os seus ensinamentos, ilumina aquilo que os profetas no Antigo Testamento ensinaram e a gente sabiamente vai recolhendo deste grande baú de tesouro que é a própria palavra de Deus, esses tesouros todos, sejam eles novos ou sejam eles velhos. São Mateus Evangelista, então, encerrou a história de hoje dizendo que depois de tudo isso, Jesus partiu dali. Para onde Jesus foi, a gente vai continuar aí a reflexão do Evangelho de Mateus e mais adiante a gente vai certamente se deparar com Jesus em outros lugares, em outros ambientes, mas sempre com a mesma preocupação de ensinar aos seus discípulos e discípulas a palavra de Deus. E a gente, que não é besta nem nada, a gente vai atrás de Jesus, não é? A gente vai também aí seguir a ele junto com os outros, querendo aprender mais, querendo crescer mais na vivência da fé, no acolhimento do que ele nos ensina. Vamos escutar uma música bonita do Padre Zezinho, bem conhecida da gente, um certo Galileu, que vai mostrar para a gente esse Jesus que passa e passa contando as parábolas e educando os discípulos e discípulas no caminho da fé.
mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar encheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou.
Pois é, como nos diz a parábola que nós hoje escutamos e agora reafirma Padre Zezinho através dessa linda canção, Um Certo Galileu, um dia ele voltará. E a gente espera esse dia de sua volta, mas espera sem medo nenhum. Deve ser uma espera alegre, feliz, cheia de expectativa. Ele há de vir para colher o peixe bom que eu sou e me levar para viver com ele. E tirar de mim, e me ajudar a tirar de mim aquilo que é ruim, aquilo que ainda não corresponde aqui e ali ao projeto de Deus.